Gênesis capítulo 1, verso 1, é bem curtinho, que diz assim: no princípio, Deus criou os céus e a terra. Então, trabalhando o tema o Deus eterno, nós vamos ver aqui que, a partir desse versículo, a princípio nos dá uma ideia de que realmente tudo começa aqui. E não é dessa forma para fazer uma compreensão sobre Deus, né? A gente vai trabalhar a questão da eternidade, ou seja, do atributo de eternidade de Deus. E é bom quando nós olhamos aqui nas Escrituras que esses versos, né, esse primeiro versículo do capítulo 1 de Gênesis, ele vai começar a estabelecer ou a construir, né, fundamentos da teologia bíblica, né? É interessante nós fazer essa leitura. Por quê? Porque fundamento nos remete a pensar que é o quê? A base, a solidez, né, para qualquer questões de construção, de início de uma morada, de um edifício, né? Precisa ter a base, precisa ter a sustentação. Então, quando a gente olha para o verso primeiro, nós vamos aqui começar a desdobrar nesse texto a cosmovisão cristã da doutrina de Deus. Entendeu? A gente já falou que nós vamos trabalhar 3 terças-feiras sobre a doutrina de Deus. E tentar, não vamos se aprofundar tanto, apesar de que essa temática ela vai falar, né, muito de aspectos teológicos, né, e que é a estrutura e a base para a compreensão. Então, veja que o ato de falar no princípio, ele vai trazer assim um contraste, né, da questão do tempo com a eternidade de Deus. Isso nos mostra que revela algo, irmãos, assim, ó, o início de Deus, né, não está condicionado ao início do tempo da nossa era, da história criada, mas remete a uma compreensão que a eternidade de Deus, ou seja, o Deus eterno, ele está antes do princípio de todas as coisas. Por quê? Porque Deus já era. Né? Já era, não que assim, já acabou, né? Que a gente usa muito, já era, acabou, não tem mais jeito. Não, não é nisso. Ela expõe a questão de que Deus já estava lá. Deus já estava, já era no sentido de ser, né? E é muito importante nós entender isso. Por quê? Porque Deus, ele é. E o tempo, né, ele não é eterno, mas Deus é. Então, quando nós olhamos para compreender uma conceituação de tempo, o tempo tem início e tem fim. Deus não tem início nem fim. Por mais que a Bíblia diz que ele é o primeiro, ele é o derradeiro, que ele é o princípio, ele é o fim, nós não podemos ficar assim, de certa forma, delimitando ou estabelecendo início e fim para Deus, né? Agora, a Bíblia ela vai começar a contar a história da humanidade. Então, tem o seu princípio. Então, por isso diz, né, no princípio, Deus criou os céus e a terra. Então, veja, ele já estava lá para começar uma nova era, um novo tempo, e escrever a nossa história. Entende? Então, como nós vamos trabalhar a doutrina da eternidade de Deus,
e entender que isso é fundamental para a fé cristã, então, todo cristão precisa compreender isso. A gente fala muito assim, Deus existe, né? Mas a gente tem que falar, Deus é. Porque Deus remete o quê? A um dos seus atributos, né? Incomunicáveis, porque existe dentro dessa questão dos atributos de Deus, uma divisão dos atributos incomunicáveis e dos atributos comunicáveis. Então, existe essa diferença para mostrar que o Deus que você serve, o Deus que você anuncia, ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele se for olhar na galeria dos deuses, podemos assim dizer, porque existem tantas divindades finitas, limitadas, né, na história da humanidade, Deus ele é o superior de todos eles. Deus é Deus. Deus, ele é. Então, quando a gente vai estudar a doutrina da eternidade de Deus, é importante compreender que Deus, né, no contraste com a questão da criação, né, ele é o eterno, ele já existia, ele não foi criado. Né? Por quê? Porque o ato de criação, o ato de existência, ela está atrelada ou condicionada à questão de tempo, à questão de espaço, à questão de casualidade. Existe uma causa para algumas questões que são criadas. Entende? Então, Deus, irmão, ele é autoexistente, é necessário e absoluto. Então, olha como começamos a desdobrar certos atributos que definem bem quem é o ser de Deus. Entende? Então, isso é fundamental. Por quê? Para que você compreenda que a sua existência no ato da linha de tempo, porque você é finito, você nasce, se desenvolve, cresce, amadurece e morre. Então, existe um período de tempo. Nesse processo, então você passa a ver a sua pequenez em relação a um Deus que é, a um Deus eterno. Tá? Então, a Bíblia ela não vai começar tentando provar o quê? A existência de Deus. Né? Ela vai partir o quê? Do pressuposto que ele é. Por isso, no princípio, estabelecendo, ou seja, delimitando o início de uma nova fase na história da humanidade. Né? Porque se nós for olhar e buscar, né, os estudos, né, arqueológicos, né, os estudos da geologia, nós vamos ver que essa terra já sofreu várias mudanças, várias transformações, já existe histórias e fatos que comprovam algumas coisas e muitas das vezes a gente não consegue compreender quando foi que aconteceu, as eras glaciais, né? E tantas coisas assim que mostram a história ao longo de milhões de anos. Então, isso mostra o quê? O poder de um Deus que está no controle de todas as coisas. Mas para nós é necessário a compreensão do princípio. Então, Deus aqui, ele aparece como o ser eterno, necessário, absoluto para o gerenciar dessa nova fase da humanidade. Então, é importante que nós possamos, assim, compreender que toda a teologia correta, irmão, isso é importante. Toda teologia correta, ela vai ter que começar com uma visão elevada da eternidade divina. Teologia fala o quê? Estudo sobre Deus. Então, não tem como estudar teologia deixando Deus de lado.
Entende? Então, é necessário a gente compreender que, para estudar a teologia corretamente, nós precisamos fazer uma leitura a respeito da divindade, Deus, o ser eterno. O que nós pregamos, o que nós adoramos, aquele que nós evidenciamos na nossa trajetória de vida. Todo e qualquer ser humano vai falar uma hora em Deus. Por mais superficial que seja, até mesmo no momento das crises, dos problemas de adversidade, até o ateu diz, ai meu Deus. Entende? Então veja, é importante nós compreender. E o Salmo 90, e o verso 2, ele diz assim, ó, antes que os montes nascessem, e se formasse a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Então, aqui, nós vamos ver, né, que o salmista está estabelecendo e definindo a posição onde está o Deus Todo-Poderoso. Então, antes que montes nascesse. Aí a gente vai para a Gênesis e vai começar a compreender que, no princípio, Deus criou os céus e a terra. De certa forma, ele vai agora definindo esse processo da criação. E pelo poder da palavra dele, tudo surge. Tudo acontece. Então aqui o salmista, ele diz, antes que os montes nascessem, e se formasse a terra e o mundo de eternidade a eternidade tu és Deus. Você, antes do princípio, antes de Gênesis 1, ele já estava lá. Está entendendo? Como é importante, como isso é motivo de dar glória a Deus, de adorar. Porque nós temos um princípio de um início, mas ele já estava lá. De eternidade a eternidade, tu és Deus. Uma declaração maravilhosa. Então, Moisés, como o salmista do Salmo 90, ele escreve a partir dessa perspectiva, marcando que uma transitoriedade humana no deserto. Ele vai fazendo essa relação do processo do povo no deserto, mas trazendo o princípio da história e trazendo também a eternidade de Deus. Para quê? Para justamente contrastar com essa permanência absoluta de um Deus que é soberano, que revela esse atributo incomunicável, soberania de Deus. A eternidade, desta forma, ela é apresentada, irmãos, como um consolo. Por quê? Um consolo ao fundamento, né? E um fundamento para um povo peregrino. Isso contextualizando dentro da história dos hebreus. Um povo que foi separado a partir de Abrão e que vai se desenvolvendo na história, vai realmente deixando que o projeto, os desígnios de Deus venha acontecer na história deste povo, a ponto de revelar um futuro glorioso. Então, veja, quando a gente parte do princípio que a eternidade divina ela está sendo apresentada como um consolo, ou seja, ela está mostrando que existe uma estrutura, uma fundamentação na história de um povo que estava peregrinando, que a princípio parece assim, não tem, né, perspectiva, está no deserto, estão nascendo e se perdendo, ou seja, morrendo num deserto, e a promessa parece não acontecer. Mas o consolo é saber que a eternidade divina e ele, Deus eterno, está cuidando de todos os pontos.
Aplicando para os nossos dias, nós podemos também compreender o seguinte, que nós temos uma promessa dos céus, de viver eternamente com Ele. Então, qual é o nosso consolo? O nosso consolo, a nossa segurança, a nossa garantia é que Ele é fiel. E nessa fidelidade, por mais que nós não conseguimos, às vezes, suportar a ansiedade, e na nossa limitação de compreender Deus, às vezes duvidamos, mas Ele está lá, e Ele é fiel, e Ele é o garantidor. Entende? Isso é importante. Nós estamos falando de eternidade, então vamos trabalhar o conceito, né? Eu anotei aqui o conceito de eternidade para a gente tentar se situar, né? Então diz assim, ó, é o estado ou qualidade de existir fora do tempo, sem começo nem fim, sem limites temporais, sem passado nem futuro, apenas um presente absoluto e contínuo. Entende? Então, esse é um dos conceitos de eternidade. E aí eu lembro sempre, quando se fala de eternidade, de uma história que eu ouvi, que um jovem chega para um sábio e ele fala assim, sábio, o que é eternidade? E aí o sábio parou, analisou, e ele dá uma resposta àquele jovem para que pudesse ser compreendida o que é eternidade, dizendo assim, você está vendo aquela cordilheira ali, ao longe? Você está vendo que ela é toda estruturada em pedra? E olha a altura dela. Veja, existe um pássaro que a cada 1000 anos ele vem e pousa lá no início, lá no topo da cordilheira. E ele afia o bico dele. O dia que essa cordilheira chegar ao fim, no chão, de tanto que o pássaro, a cada 1000 anos, olha só, a cada 1000 anos, vem e posa e afia o seu bico, vai embora. Só depois de 1000 anos ele volta de novo, afia o seu bico e vai embora. Quando essa cordilheira chegar até o chão, é um dia da eternidade. Você consegue entender isso? Como nós somos limitados, como nós, às vezes, achamos soberbo, eu sou fulano, eu sou ciclano. Nós não entendemos nada. Nós não somos nada diante de um Deus eterno. Então, olha como é importante e como isso nos remonta a entender, a compreender que esse Deus está a nosso favor, cuidando da nossa vida, da nossa história, trabalhando em prol de nós, né? Como diz o texto, que há o Deus que trabalha em prol daqueles que o amam. Então, olha, irmãos, como ser crente não é só vir à igreja, não é só dizer que tem fé, que processa uma crença, não. Ser crente, salvo em Jesus Cristo, que nós vamos trabalhar isso durante essas terça-feira, você vai conseguir entender melhor, mas olha a grandeza de ser um salvo em Jesus Cristo e temer ao Deus Todo-Poderoso. Entende? Isso é muito importante. A gente está falando de atributos também, e é bom esclarecer esses conceitos para entender todo o processo que nós vamos trabalhar nessas 3 terça-feiras. Então, veja, o atributo, o que é? Dentro de um contexto teológico e bíblico, ele é uma qualidade ou uma característica essencial. Tá? Isso é importante. Essencial é algo que é necessário.
Não pode faltar. E também imutável de Deus. Então, atributo é uma qualidade ou característica essencial e imutável de Deus que revela quem ele é em sua natureza, ou seja, em seu ser, na sua estrutura de ser. Essas características, essas qualidades revela, aquilo que ele é. Veja, nós precisamos também entender que Deus, ele é perfeito. Então, são o quê? As perfeições, que são inerentes ao ser de Deus. Então, os atributos de Deus são perfeitos. E que vão existir eternamente nele. Não é simplesmente por um momento, talvez é um ciclo. Não, ele é inerente ao ser de Deus e são eternos nele. Isso mostra o quê? Não tem mudança e também não sofre aumento nem diminuição. Então, isso são atributos. Agora, eu falei, que existem atributos incomunicáveis. Atributos incomunicáveis são aqueles atributos que pertencem exclusivamente a Deus. Nenhuma outra criatura vai ter algo parecido, que é a eternidade, onipotência, onisciência, onipresença, autoexistência. Entendeu? Esses são alguns dos atributos incomunicáveis, é só dele, exclusivo. Não existe nenhum Deus com D minúsculo que pode dizer, eu sou soberano, porque não é. Só Deus, o Todo-Poderoso, é eterno e soberano. Atributos comunicáveis, santidade, amor, fidelidade, e alguns outros que nós podemos também, de certa forma, representar quando Deus nos amou e quando aceitamos a Cristo, o Espírito Santo habita em nós. E habitando em nós, ele revela frutos do Espírito. E os frutos do Espírito, um deles é amor, paz, entendeu? E entre outros. Então, veja, você pode experimentar frações de um atributo da excelência de um Deus todo-poderoso, que é amar o teu próximo. Entendeu? Então, veja, são atributos comunicáveis que eu posso experimentar e participar e exercer, mas lógico que o amor de Deus é imensurável. O meu é limitado. O meu pode alcançar um nível mais superior, um pouco, dentro daquilo de que eu possa andar mais com Deus, vivendo com Deus, experimentando Deus, falando de Deus, reconhecendo Deus, adorando Deus, exaltando Deus. Tudo isso faz o quê? A harmonia do homem falho, limitado, mas passando pela cruz no projeto glorioso, sendo agora reconectado ao Deus Santo e poderoso e podendo eu usufruir algumas participações de atributos comunicáveis que ele tem. Entendeu? Então, isso é muito importante. Quando a gente olha na Bíblia, eternidade também, e dentro do hebraico tem um termo que é olam, em grego aion ou aionios, que pode significar o seguinte: tempo muito longo, indefinido. Isso pode, veja, pode representar. Essas terminologias hebraica, grega, que tenta esclarecer um pouquinho mais daquilo que Deus é, irmão. Nós somos limitados, por mais que tenha, eu tenho tantos canudos, tantas informações ou cursos, ou seja, não importa. Nós não conseguimos representar verdadeiramente e falar daquilo que Deus é. Então, a gente se limita a algumas compreensões, como
esses significados do hebraico e do grego que vai falar tempo muito longo, indefinido, ou seja, fica difícil determinar qual é o fim desse tempo. Também nós podemos entender que dentro do contexto da Bíblia, né, e especialmente quando aplicada a Deus, vai significar o seguinte: existência sem começo nem fim. Entende? Falou em eternidade, esquece início e fim. É muito importante. Outra questão, imutável, ou seja, não sofre mudança. E independente do tempo criado. Então, essa é uma compreensão. E temos alguns textos bíblicos que está lá em Salmo 92, que nós já falamos, antes que os montes nascessem, ou que formasse a terra e o mundo. Sim, de eternidade a eternidade tu és Deus. Ou Apocalipse capítulo 1, verso 8, que diz: eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Entende? Então, essa questão, observando, né, a parte teológica bíblica do termo eternidade, nós temos que passar por essa compreensão. E aí agora vamos entrar, isso foi uma introdução, agora eu quero entrar dentro de algumas questões que vai falar o que é o Deus eterno em sua existência. Então veja, o Deus eterno em sua existência. Êxodo 13:14 vai dizer: disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Quando ele trabalha essa questão, ele vai estar realizando uma declaração, né, divina a respeito desse texto de Êxodo 3:14, e mostra o quê? Que os atributos mais profundos de Deus, sua aceidade, né? Aceidade, ela fala o quê? O fato de que ele existe por si mesmo e em si mesmo. Isso mostra que Deus não depende de nada externo para existir, nem de subsistir ou de agir. Deus não depende de nada disso. Ele subsiste em si mesmo. Entendeu? Ele, no caso, revela que verdadeiramente não precisa de nada. Tal caos, ele está lá. Ele é o soberano, ele é o todo-poderoso, ele é o eterno. Então, ele não depende de nada externo. Ele não depende, vão ligar na tomada para gerar uma energia. Não depende de nada. Como nós temos o hábito, vamos ligar o ventilador? Ali na tomada tem que ter energia, senão não funciona. Precisamos acender a luz, tem que ter energia. Ou seja, depende de um fator externo. Deus existe independente de algo externo, de algo temporal, de algo que venha dar subsistência para ele existir. Não precisa. Ele não recebe vida. Olha, isso é fundamental. Ele não recebe vida. Por quê? Porque ele é a própria fonte da vida. O que diz Gênesis? Que Deus formou o homem, sua imagem e semelhança, e depois Deus sopra nas narinas do homem, naquele boneco de terra, o fôlego de vida. Então, veja, ele, a fonte de vida, nos concede vida. Se você tem vida e está respirando, você tem que ser grato a Deus, porque ele é a fonte de vida. Entende? Isso é fundamental. E quantas das vezes a gente acorda já aborrecido, brabo, brigando com todo mundo, esquece que se o fato de acordar e estar vivendo, gratidão a ele. Porque ele é a fonte de vida. Ele não precisa receber vida. Ele é a fonte. Entendeu? E diz Isaías 57:15 assim, porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade. Entende? Então,
é importante que ele tem esse poder. Ele é o soberano. Então, todas as criaturas, elas existem de forma o quê? Contingente, ou seja, poderia não existir. Entende? Deus não. Deus existe de forma necessária e ele não está sujeito ao tempo. O tempo está sujeito a ele. Remete novamente ao texto no princípio. Veja, ele não está sujeito ao tempo, mas o tempo está sujeito a ele. Quando Deus determinou novamente, vou reformular essa terra para mais um ciclo de vida que possa existir nela, o que ele estabeleceu? O tempo. No princípio, Deus criou os céus e a terra. E a palavra diz que vai chegar o tempo que ele vai destruir a terra. Entendeu? Então, veja, existe um tempo. Quanto tempo já passou desde o princípio? 10 mil anos? 15 mil anos? A gente não consegue mensurar muito. Aproximadamente, lá, uns 7, 8 mil anos, 10 mil anos, se faz uma expectativa que tem o tempo da Terra. Mas se aí tu for olhar a era dos dinossauros, as eras glaciais, aí vai milhões. Entendeu? Então, veja, Deus, ele é poderoso. Irmãos, isso, quando você começa a ser entronizado, a reflexão, a pensar da eternidade de Deus, irmãos, é motivo de nós chorar, de adorar, de glorificar, porque tudo é para Ele. Entendeu? Tudo existe para a glória dEle. Então, o salmista, quando ele diz, no Salmo 90, verso 4, 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que passou. Entende? Nós não vivemos 1000 anos. Se chegar lá nos 80, quem chegar nos 100 já tem que... Meu Deus do céu. Mas ele diz, 1000 anos aos teus olhos é como o dia de ontem, que já foi. Olha só a questão temporal, como passou rápido aos olhos de Deus. Temos também que entender que o tempo de Deus, ele não é considerado, ou seja, ele não pode ser estabelecido como o nosso tempo. O tempo de Deus, 1 minuto no tempo de Deus pode ser dias, meses, horas no nosso. Entende? Coisas acontecem em segundos no tempo de Deus. Enquanto nós, às vezes, quer ver como que é terrível, isso vai te ajudar a entender? Quando você está passando a noite em claro doente, aí o que acontece? Você está torcendo que amanheça o dia para ir no médico, para, de repente, ir na farmácia comprar aquele remédio que você tinha, que vai ajudar, vai resolver o teu problema, mas acabou e você não se cuidou e esqueceu de comprar. E aí, naquela noite, naquela madrugada, foi acometido daquele mal. E aí você sabe que o remédio vai te ajudar. E você fica esperando. E passa minutos, segundos, e o dia não amanhece. Que terrível é essa espera, né? Parece que nunca acaba, porque você está sentindo a dor, você está comprometido e você gostaria que passasse rápido para alcançar o teu resultado. Às vezes, nos segundos do tempo de Deus, né, é assim, parece uma eternidade. Quando nós estamos acometidos de um problema, esperamos o amanhecer, que nunca chega. Entende? Então, veja, é muito importante a gente compreender essa relação. Tempo de Deus é uma coisa, tempo do homem é outro. Eu sempre falo assim, olha, você tem promessa de Deus te abençoar? Seja fiel. Ah, mas está demorando, pastor. Ah, eu não aguento.
Seja fiel. Porque quando Deus resolve abençoar, é benção atropelando benção. Vai chegando tão rápido, você, meu Deus, eu não estou acreditando como Deus está fazendo. Entendeu? Porque é o tempo dele, que não é o nosso tempo. Então, é muito bom quando a gente consegue aprender a depender de Deus, a confiar nele, a viver para ele e deixar que ele conduza a nossa vida. Entende? A teologia sistemática de Gruden diz assim, a eternidade de Deus significa que ele não tem começo, nem fim, nem sucessão de momentos em seu próprio ser. Então, um outro olhar sobre o conceito de eternidade. E Agostinho de Hipona, né, ele escreveu o seguinte: Deus não precede o tempo no tempo, mas na eternidade. Olha só, Deus não precede o tempo no tempo, mas na eternidade. O que significa? Significa que Deus não envelhece, não evolui, não aprende e não se desenvolve. Ele é plenamente Deus em todo o seu ser eternamente. Nós precisamos, no nosso tempo, na nossa faixa, né, do tempo, da nossa história, da nossa existência, a gente nasce, a gente se desenvolve, a gente cresce, a gente aprende, a gente envelhece e a gente morre. Deus não precisa nada disso. Isso tudo para explicar o quê? Eternidade. Não sei se eu estou ajudando, eu estou complicando a cabeça de vocês. Mas é importante ver a grandeza desse Deus. Então, veja, ele é plenamente Deus em todo o seu ser, né? Eternamente. Ele não foi criado e cresceu e agora está ali e não tem morte. Não, ele sempre foi. A sua autoexistência. Ele sempre esteve lá. Então, como eu falei da história do sábio, de um dia da eternidade, então veja, você não consegue mensurar. É algo que não tem fim. Entende? Então, é bom quando nós compreendemos que se Deus não muda e não depende de nada, então o que acontece? Aí vai estar escrito lá em Tiago, capítulo 1, verso 17, assim, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Entendeu? Então, se ele não muda e não depende de nada, não pode haver mudança nem variação. Deus não muda. Deus sempre será o ser eterno e poderoso. Por isso, o texto sagrado diz: ele é o ontem, ele é o hoje e ele é o eternamente. Ou seja, ele é o amanhã, ele é o futuro. Dentro dessa construção, ele sempre foi o ontem, como é o hoje, e o amanhã, como é o hoje. Aí, a gente, às vezes, nas nossas prédicas, a gente acaba tentando, né, utilizar-se desse atributos de Deus, né, de onipresença, de onipotência, de onisciência, e colocar o seguinte: olha, como Deus é onisciente, ele já foi lá no fim da minha vida, já sabe tudo o que vai acontecer, e agora ele está vindo do meu ladinho, me conduzindo para me chegar lá naquilo que ele já desenhou de bênção e vitória para a minha eternidade. Quando você parte para pensar dessa forma, você precisa entender o seguinte: para eu chegar lá, que eu não sei o meu futuro, mas ele já foi, eu tenho que ser fiel a ele. Está vendo como é importante você se comprometer com Deus e andar com ele? E depender dele, confiar nele, porque se ele sabe o dia de amanhã e eu estou com ele, coisa boa vai vir. Irmão, isso é maravilhoso. Por isso o crente precisa ser crente, transformado, salvo em Cristo, para viver
tudo que Deus já sonhou para você. Quando eu digo que Deus já sonhou, é porque Ele sabe o teu fim. Entendeu? É importante nós compreender isso. Por quê? Porque isso revela o seguinte, que a nossa fé, ela descansa na imutabilidade do Deus eterno. Ou seja, ela está edificada, né, ancorada, vamos botar assim, porque aqui tem muito pescador, então vai saber que a âncora ela tem um papel fundamental, né, no aspecto da navegação, da embarcação, de estruturar, de segurar, de dar garantia. O mar pode estar revolto, mas está bem seguro porque está ancorado. Então, veja, se nós entender todo esse aspecto da imutabilidade de Deus, o Deus eterno, o que acontece? A nossa fé está descansando nele, está ancorada nele, está firmada nele. Então, é só vitória, é só alegria, porque estou na luta, estou sofrendo, estou ganhando de todos os lados bombardeio. Dardos inflamados do maligno. Mas minha fé está nele, porque ele é o meu Deus. Ele é o meu refúgio. Ele é a minha fortaleza. Ele é o meu socorro. E quando eu clamar, eu sei que ele vai ouvir. Entendeu? Então, isso é muito importante. Por quê? Porque se eu penso na nossa fé, ou seja, a minha fé descansa na imutabilidade de Deus eterno, então veja, e não descansa na instabilidade das circunstâncias humanas. Ou seja, eu posso ter uma família, eu posso ter amigos, eu posso ter uma certa segurança, mas está atrelada às circunstâncias humanas. Então, se eu confio naquilo, aquilo pode falhar. Mas meu Deus não falha. Não, isso é maravilhoso. Entende? Isso é importante. Olhando agora no aspecto do Deus eterno em seu propósito redentor. Olha só, a eternidade no propósito redentor. Entende? Efésios 1:4 diz assim, ó, ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Isso fala de quê? De eternidade. Contrastando o princípio de uma era. Ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Olha só que tremendo. Antes de eu nascer, ele já me escolheu e está estruturado nele, nos desígnios dele, no projeto dele, no cuidado dele. Entende? E aí, nós podemos ver o seguinte, que a eternidade de Deus, ela não é abstrata, mas ela se manifesta ativamente em seus propósitos. Então, olha, isso é interessante, porque o propósito de Deus está acontecendo e a sua eternidade está acompanhando. Ele está no controle, ela está se manifestando para que tudo aconteça no tempo dele, no propósito dele. A tua vida está nas mãos dele. Então, dentro da eternidade, manifesta no decorrer da tua história, Deus está no controle, porque ele tem propósito. Entendeu? Então, veja, isso fala também da redenção, que ela não surgiu como uma resposta improvisada ao pecado humano. Alguém pode pensar, o homem caiu, pecou, então agora Deus está improvisando. Não! Se você pensar que Deus está criando improvisos, como nós às vezes criamos para resolver situações, nós estamos dizendo que Deus é pequenininho. Nós estamos esquecendo de compreender que Ele é eterno, que Ele é onisciente, um atributo incomunicável dEle, que Ele sabe todas as coisas, o passado, o presente e o futuro. Então, eu preciso entender que o fato de o homem cair, pecar, Deus não improvisou. Ele já estava sabendo da queda do homem antes do plano.
Entendeu? Antes do acontecimento, ele já estava ciente. E alguns poderiam perguntar, então por que Deus permitiu? Porque nós somos assim. A gente começa a discutir, a pensar teologicamente, e aí, então por que Deus permitiu? Ei, Deus não é você. Deus não é a sua justiça. A dele é perfeita. Então ele tinha um projeto, um propósito, um desígnio a cumprir. Mesmo sabendo que o homem ia cair, ele falou, cai, eu te levanto. Entendeu? Para fazer uma revelação gloriosa que nós vamos trabalhar depois, na outra terça, no Deus encarnado. Então você nem falte. Vem cá. Vem aprender. E traz mais um. Entendeu? É importante. 1 Pedro, capítulo 1, verso 20, diz assim, ele foi conhecido antes da fundação do mundo, mas foi manifestado nesses últimos tempos em favor de vocês. O ato de o homem cair, Deus saber que o homem ia cair, né? E Deus trabalha de uma maneira interessante. Ele falou assim, homem, você tem um jardim todo aí. Você tem a árvore do bem e do mal. E você tem a árvore da vida. Quer comer da árvore da vida? Coma do fruto dela à vontade. Mas se você comer da árvore da ciência do bem e do mal, você vai morrer. Então Deus estabelece o primeiro decreto para que o homem pudesse pensar. Eu tenho as escolhas. Poxa, eu posso comer disso, mas eu vou morrer. Mas eu posso comer da árvore da vida, eu vou ter vida eterna. Abençoada. Então, por que eu tenho que escolher aquilo que Deus falou? Não coma. Deus não poderia falar, vou deixar isso fora do jardim, vou blindar o jardim, para você ficar nessa redoma aqui, só sendo abençoado. É muitas das vezes que a gente quer. A gente só quer bênção. Deus me dá bênção. Deus me abençoa aqui, me abençoa ali. Deus me faz isso, me faz. Só quer bênção, não quer. Na nossa caminhada de fé, aprofundar a relação e comunhão. Porque quando você tem conflitos e adversidade, você tem que estreitar comunhão, saber que Ele é Deus, Ele é o Senhor, Ele está no controle e Ele está pronto a te ajudar. Mas você tem que pedir, você tem que estar com Ele, vocês têm que estar em harmonia. Entende? Então, é fundamental entender. E Deus, então, para que fosse manifestado, né? Nos últimos dias, ou seja, na nossa era, então era necessário, porque ele foi conhecido antes da fundação, ou seja, eternidade. Está remetendo o quê? Eternidade. Então, amado, a cruz, ela não foi um acidente histórico. Ela simplesmente foi o quê? Cumprimento do decreto eterno de Deus. Existia, como eu falei para vocês, Deus vai lá no fim ver tua história e Ele vem te acompanhar. Você, quantas das vezes vai estar altos e baixos? Tem hora que você fica bravo com Deus, daqui a pouco você abandona os caminhos do Senhor, daqui a pouco Ele te traz de volta e você vai nessa onda, né? Para lá e para cá. Mas Ele sabe o fim. Então, quando nós analisamos dessa forma, a gente sabe que a cruz não foi um acidente histórico. Ah, agora, mais uma improvisação de Deus para poder... Não, não. Lá em Gênesis 13:15, ele já diz a respeito. Da semente da mulher virá um que vai pisar a cabeça da serpente. Então, ele já estava explicando, ou seja, revelando, né, algo futuro daquilo que é o projeto glorioso dele. Então, Lucas, ele afirma que Jesus, ele foi entregue, quando lá em Atos 2:23, diz assim, ó, segundo determinado desígnio e presciência de Deus. Entendeu? A sua presciência, ou seja, aquilo que vai acontecer eu já estou ciente.
Já sei. Está no meu controle. Vai acontecer. Uma coisa que você precisa entender. Se ele diz que vai voltar a buscar sua noiva, ele vai cumprir, a sua vinda é certa. Não pense, será? Acho que isso aí é só historinha. Não é historinha, porque a história da humanidade revela com fatos concretos, reais, estudados já pela ciência, que ele morreu na cruz. E ele ressuscitou, ele deixou a história ser contada. Então, quando ele diz que eu vou para o Pai, mas eu vou voltar, ele vai voltar. Entende? Isso fala de presciência. Ele sabe o dia, a hora e o tempo. Eu não sei, mas eu estou nele e eu preciso adorá-lo, louvar, bendizer e guardar a minha coroa. Guardar a minha salvação nele para vencer e chegar no tempo. Entendeu? Luiz Berkoff, também, e ele disse assim, os decretos de Deus são eternos, imutáveis e eficazes, pois procedem do seu ser eterno. Procede dele, nós estamos falando Deus eterno, do seu ser. Então, tudo isso, os seus decretos, vão ser o quê? Eternos. São realmente verdadeiros e vão ser imutáveis, mas eficazes. Entendeu? Então, isso vai preservar duas questões bíblicas, duas verdades bíblicas fundamentais. Uma, a soberania absoluta de Deus. Isso aí não tem como questionar. Ele é soberano, ele é absoluto, a sua verdade é absoluta. E mostra uma outra questão, a responsabilidade humana real. Existe uma responsabilidade em você a respeito do evangelho que já foi revelado. Você tem que dar uma resposta. A pergunta é feita para você. Qual é a tua resposta? Quer a eternidade com Deus ou não? Entendeu? Então, veja, a responsabilidade humana, ela é real. Para alcançar o céu, não adianta ficar agarrado na barra da saia da mamãe. Tem que crer no Cristo vivo, o Cristo ressurreto. E está bem definido no texto bíblico que ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Então, a história, portanto, não é caótica. Ela se move segundo o plano eterno de Deus e vai culminar na glória de Cristo. Entendeu? Ela não é algo que aconteceu num acidente, no percurso da história. Não. Ela está dentro do contexto dos decretos, dos planos eternos de Deus. E vai ser culminado, ou seja, vai chegar ao cume, ao nível maior, quando for mostrado que a glória de Cristo. Nós vamos ver isso no Deus encarnado. Depois nós vamos ver no Deus exaltado. Entende? A glória do Cristo. Então, todas as coisas, irmãos, segundo Romanos 8:28, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você ama a Deus? Se você ama a Deus, você chegou ali na esquina, deu uma tropeçada, caiu, quebrou o pé. Não. Todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus. Então, isso ali tem um propósito. Às vezes a gente não entende. Poderia contar algumas historinhas, que a gente sabe, e encaixaria aqui, mas nem vou, porque a hora já foi lá. Ainda tem o último ponto aqui ainda para trabalhar. Mas veja, quando a igreja entende que Deus age a partir da eternidade, ela aprende o quê? A esperar. Então, para de ser ansioso. Mas Deus falou para mim, eu tenho promessa. Não aconteceu ainda? Continue em oração.
vai se capacitando, orando, vai pedindo sabedoria, vai pedindo graça de Deus, vai esperando. O tempo de Deus vai acontecer, se é Ele que falou. Outra coisa que nós precisamos também compreender na eternidade do Deus vivo e eterno é perseverar. Precisamos perseverar. Está difícil, vou abandonar. Não, persevera. Fica firme, focado no Deus Todo-Poderoso, em Cristo, autor e consumador da tua fé. Persevera. Outra questão que precisa entender é confiar. Confiar é verdadeiramente depender dele em todas as coisas. Confiar que ele é fiel para cumprir os seus desígnios, seus projetos e revelar suas promessas e cumpri-las em nossa vida. Então, veja, o sofrimento que muitas das vezes a gente enfrenta, ele jamais vai anular o propósito de Deus. Mas aí eu já estou com Deus e não era para ter isso. No mundo tereis aflições. Entendeu? Vamos ter aflição. Problema das nossas relações, problema das incompreensões, problemas de nós, às vezes, ser ansioso e tomar decisões erradas. Aí depois fica, Deus me livra. Você buscou a luta. É igual aquele camarada que fala assim, Deus, a tua palavra diz assim, lançando sobre ti toda a nossa ansiedade, porque tu vai ter cuidado de nós. Tá bom, então vão no culto e lança a ansiedade. Jogo tudo na mão de Deus. Aí depois fala, agora eu vou embora. Deus, dá aí a ansiedade de volta, eu quero levar meus problemas. O que adiantou? Confiança é colocar e deixar. E falar, Deus está no controle, Ele vai no tempo dEle, no decreto dEle, na vontade dEle, resolver o meu problema. Agora, vigia e não arrume mais luta. Senão, não adianta. Ficar tentando Deus toda hora. Meu Deus é todo poderoso, então eu vou jogar problema para Ele. Vou catar problema e vou ficar jogando. Para, irmão. Tem gente que é assim, sai de um problema e entra outro. Por quê? Não consegue confiar, não consegue perseverar e não consegue esperar em Deus. Então é problema. Olhando Deus eterno em seu reinado soberano, você sabe que Deus tem um reino? Veja. Então vamos ver agora o Deus eterno em seu reinado soberano. Lá em Salmo 93, verso 1, diz assim, o Senhor reina, está vestido de majestade. E o que isso vai nos trazer? Veja, a eternidade de Deus se manifesta também em quê? Em seu reino, que é contínuo, soberano. É diferente, irmão, dos reinos humanos, que são o quê? Temporários, frágeis, marcado pela corrupção. O reino de Deus é eterno, justo e inabalável. Por isso, quando a gente diz, a minha justiça é falha, mas a de Deus é perfeita. Ela não sofre variação, ela é inabalável, ou seja, pode vir qualquer tipo de arma bélica para destruir a terra, e tentar, vou destruir o reino de Deus. Não consegue. É inabalável. Satanás está tentando isso há muito tempo. Tentando destruir a igreja. Tentando descristianizar o mundo. Tentando matar, roubar, destruir. Mas ninguém consegue, porque o reino dele é inabalável. É perfeito, é justo. E o texto diz em Salmo 145, 3 assim, o teu reino é reino eterno, e o teu domínio subsiste de geração em geração. Então, sai geração, entra geração, está lá o reino de Deus. Por que isso? Porque é eterno. Por que é eterno? Porque Deus é eterno. Então, os seus planos são eternos. Entendeu?
Então veja, Daniel, o profeta, em meio a toda a questão do império opressor, ele teve uma revelação de um reino que jamais seria destruído. E ele cita em Daniel 7,14 assim: o seu domínio é domínio eterno que não passará. Irmãos, isso fala da grandeza da eternidade de Deus. Entende? Isso é maravilhoso. O autor Herman Bavinck diz assim: a eternidade de Deus garante a permanência de sua soberania e a certeza do cumprimento de suas promessas. Aquilo que a gente está falando. Se a eternidade de Deus, ela constrói os projetos e dá sustentação nele, manifestando no dia a dia a sua eternidade nas promessas, então, veja, se Deus falou, não a Mariazinha, não o Joãozinho, se foi Deus. Porque é muito importante o crente, nos dias atuais, cuidar quando alguém fala em nome de Deus. Quando Deus fala, Deus é fiel para cumprir. Quando Deus não fala, não adianta. Deus, me ajuda aí, eu profetizei no teu nome e agora estou passando vergonha. Não tem problema, é teu. Quer ter comunhão com Deus e saber se é a voz de Deus? Jejum, oração, perseverança na leitura bíblica. A palavra está falando sempre quem é Deus, como Ele age, como Ele trabalha, como é o seu reino. Aí eu não leio, não quero saber, eu não vou no culto de terça e não quero aprender. Aí sai por aí, né, na minha emoção, dizendo em nome de Deus, que Deus vai fazer, e Deus não faz. E aí? Envergonha o profeta. Entendeu? Então veja, quando nós sabemos que a eternidade de Deus garante a permanência da sua soberania e a certeza de cumprimento das promessas, quando Ele falou, quando Ele decretou, pode se levantar o inferno, Deus vai fazer cumprir, porque Ele é Deus. E nas nossas vidas, enquanto vivemos na nossa existência, na nossa trajetória aqui, então veja, temos que entender que se Deus falou que vai abençoar, confia, espera e fique na posição. Fique na brecha, ali posicionado. Quando Deus determinar vai, você vai porque a vitória é certa. Entendeu? Então veja, Deus ele nunca perde, né? E nunca perderá o controle da história. Está tudo na palma das suas mãos. Ele, né, vai produzir, né, algo sobre a tua vida com autoridade. Quando Deus está no controle, quando Deus está agindo, né? Ele te dá graça, Ele te dá força, Ele te reveste com autoridade, com poder. Para quê? Para que a glória dEle apareça, para que o nome dEle seja exaltado. Então, Ele está no controle. E nada vai surgir, nenhum evento climático, político, social, nenhum evento foge à autoridade de Deus. Ou seja, está alheio. Deus está vendo todas as coisas. Às vezes demora, mas vai chegar o tempo que Ele vai agir. É o tempo dele. Nenhum poder humano, irmãos, ou espiritual, ameaça o trono dele, como eu falei. Satanás tenta, mas não consegue. É um perdedor. Entende? O ser humano, com seu ego, né, e sua soberba, às vezes diz, eu posso, eu vou fazer. Vai bater contra um paredão, porque Deus não permite que ninguém ameace ou declare algo sobre o seu reino. Por isso diz o texto que a igreja do Senhor não será abalada, nada vai prevalecer contra ela, porque Ele é o Senhor da igreja. As portas do inferno não vão prevalecer. Entenda isso. Agora, não adianta você ir cutucar o diabo com vara curta. Que não lê Bíblia, não ora, não tem comunhão e fica lá, eu vou lá enfrentar, pisar a cabeça de Satanás. Vai se arrebentar todo.
Porque Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Essa é a realidade. Paga o preço na oração, busca a presença dEle, anda segundo a vontade dEle. Ninguém se levanta contra ti e permanece. Porque tem Deus no negócio. Agora, quando a gente só fala de boca para fora e acontece, a primeira hora que der, o diabo te dá uma rasteira e você fica envergonhado. Entende? Então, veja que é importante nós compreender o reino de Deus. Né? Salmo 103, e verso 19 diz: o Senhor estabeleceu o seu trono nos céus e o seu reino domina sobre tudo. O reino do Senhor é eterno. Ele é inabalável. Ele domina sobre todas as coisas. Então, a igreja não pode viver dominada pelo medo do futuro. Jamais. Tem gente que tem medo de morrer. Ai, eu vou morrer. Está faltando o quê? Certeza, convicção que Jesus morreu por você, ressuscitou e enviou o Consolador para habitar no teu coração. Então, a igreja não vive dominada por medo do futuro. Por quê? Porque o futuro já está sob o governo do Rei Eterno. Está na mão dele. O teu amanhã pertence a Deus. Então confia, viva o hoje, glorificando, adorando, a servir ao Senhor, e você terá vitória. Amanhã a Deus pertence. Por que ansiedade? Amanhã a Deus pertence. Então não adianta a gente ficar com medo e sofrendo e ansioso e tendo colapso. Confia nele. Espera nele. Tenha paciência que ele está trabalhando para você cada dia. Amados, o Deus eterno existe sem começo. O Deus eterno age com propósito eterno. Ou seja, propósito que não tem fim, é contínuo, duradouro. Tudo tem um propósito. Na tua finitude de temporal da tua vida, você vai morrer. Uma coisa é certa, é certeza, nós morreremos. Mas a vida eterna, morrer em Cristo, a vida eterna será gloriosa com Ele. E o propósito dele continua. A Bíblia fala de propósitos, desígnios de Deus. É para a nossa existência. Mas depois, na eternidade, pensa. Entende o que é a eternidade? Tem gente que fala assim, eu vou ficar cantando no coral dos anjos. Poxa, para. Isso faz parte de um projeto, de um propósito. Mas você vai estar numa eternidade com Deus, fazendo muita coisa para a glória dele. Desfrutando da bondade dele, do amor dele. Não é só cantar não, crente. Eu vou ensaiar aqui porque eu vou cantar na eternidade. Vai ser um passarinho eterno. Deus é grande. Deus é maior. Deus tem projetos gloriosos que não é revelado na Bíblia, porque não precisa para nós. O que é suficiente é para a salvação da nossa alma. Agora, o seu reino é eterno, então pensa no reino. Quantas coisas tem no reino? Agora, é fundamental você se esforçar, adquirir galardão no céu. Vai fazer diferença. Entende? Então, Deus eterno, ele reina com soberania eterna. E aí, para fechar, Hebreus 13:8 diz, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Entende? Então, dentro disso, o que é importante? Fortaleça a sua fé. Corrige as suas visões superficiais de Deus. Tem muito crente que conhece Deus superficialmente. Ai, o meu Deusinho, o meu Deusinho. Que Deusinho o quê? É um Deus poderoso, um Deus glorioso, um Deus majestoso, um Deus eterno, um Deus soberano, um Deus onisciente, um Deus presente, um Deus amoroso.
um Deus que te ama, que te livra, te guarda. Esse negocinho de Deusinho, não. É um Deus todo-poderoso que está à tua disposição para você servir a Ele, adorar a Ele e Ele te livrar da mão do Satanás, da mão dos opressores, da mão de todo inimigo de Deus. Então, para com essa visãozinha, eu sou mais pobrezinho, eu sou mais pequenininho. Você é servo do Senhor, o Deus Altíssimo. Você é arauto para ministrar, para pregar, para anunciar que Deus é real, verdadeiro. Que Jesus, o seu Filho, que morreu na cruz para nos salvar. Entendeu? E nós precisamos entender também que tudo isso vai produzir o quê? Reverência, confiança e esperança em Deus. É fundamental. Então, crente, entenda, a eternidade é real para nós. Porque há um Deus eterno que pensa em todas as coisas e está guardando você, está lutando por você. E Ele só espera uma coisa de você: seja um adorador, seja uma pessoa grata. Seja aquele que compreende que só você está aqui porque Ele te livra, Ele te guarda, Ele te sustenta, Ele te fortalece, Ele abre as portas, Ele te enriquece, Ele te dá bens, Ele faz tudo para você. Então seja grata a Deus em todo o tempo. Amanheceu, glória a Deus, aleluia. Adormeceu, orando e agradecendo a Deus por tudo. E o amanhã é dele. Pertence a Ele, e nós estamos nas mãos dEle. Amém? Fique em pé, vamos orar, vamos abençoar mais uma vez a tua vida, para que você seja verdadeiramente grato a Deus. Está proibido sair daqui, viu? Está proibido sair daqui e viver uma vida daqui para frente sem ser grato a Deus. Todo dia, todo tempo, graças te dou, glórias a teu nome, rendo louvores, adoro a ti, porque tu és o meu Senhor. É isso que tem que viver. Pai amado, em nome de Jesus, rendemos louvores e gratidão por tudo que tens feito, por essa noite especial, maravilhosa que tu nos concedeu, para estarmos diante da tua palavra e reconhecer que nós não somos nada, mas tu és tudo em nossa vida, porque tu és eterno, o teu reino é eterno, a tua vontade é eterna, a tua graça é eterna, a tua glória é eterna, e para todos sempre, Senhor, tu és o dono desta igreja, tu és o dono da nossa vida, e nós queremos render louvores e adoração ao teu nome para todos sempre. Em nome de Jesus, eu peço a bênção, eu peço a tua proteção sobre teus filhos. Guarda, Senhor, eles na continuação da semana, cobre com teu sangue, livra do perigo, do mal, abre as portas, concede vitória. Em nome de Jesus, seja abençoado para todos sempre. Amém e amém, Jesus.